Olá, tudo bem? Estamos aqui com uma série para falar sobre curiosidades na visão espírita. Temos aqui os nossos convidados, Carlos. Obrigado, Carlos, pela presença. Eu que agradeço, irmão Arthur. Temos também Daisy aqui, né? Oi, gente, tudo bem? Está aqui conosco, não na tela, mas conosco aqui no nosso estúdio. Bom, eu tenho um tema para nós discutirmos, que é sobre a questão quando uma pessoa coloca a tatuagem no corpo físico. Então, o que é que vocês acham quando uma pessoa coloca uma tatuagem e essa tatuagem, essa ação que essa pessoa fez no corpo físico, ela vai refletir no perispírito da pessoa? O que a gente vê é o seguinte, porque o espírito ele traz com ele o corpo mental. E tudo fica registrado na parte do inconsciente desse corpo mental. Então, vai muito da aceitação, do momento de cada um, mas nós sabemos que tudo que a gente agride o corpo, nós também causamos, né? Essas marcas que trazem alguns comprometimentos no futuro. Então, eu sou uma prova dessas pessoas, né? Eu tenho algumas tatuagens, mas desde que eu estou no Amigos da Vida, da minha infância, eu venho aprendendo que qualquer tipo de lesão que a gente faz no nosso corpo físico, a gente vai responder por isso. Não responder a Deus nem a ninguém, mas a mim mesmo, porque esse corpo é o meu instrumento. Vamos dizer que eu tô estragando esse instrumento. Então, eu tenho plena consciência de que eu tenho compromissos após esse ato que eu fiz. E que vai realmente, como o Carlos falou, me comprometer, talvez, quando eu estiver desencarnada ou em outra encarnação, eu vou ter que reparar, né, esse dano que eu causei. E, inclusive, assim, na minha visão, a minha responsabilidade é muito maior. Que eu vejo sempre os irmãos comentarem. Quando a gente pratica um ato, que a gente sabe que aquele ato não é, não vou dizer errado, mas que não é tão legal, a gente tem mais responsabilidade sobre ele, né? É isso mesmo que acontece, porque o corpo mental, como nós falamos, ele fica tudo arquivado ali. E esses arquivos vão, na hora de você plasmar o seu corpo em uma outra encarnação, você vai ter aqueles pontinhos lá, não só se tratando da tatuagem, como diversos, né, tipos de ataques que nós fazemos ao corpo físico, como vício, outras coisas, né, tanta coisa aí. O nosso corpo físico é um patrimônio que nós Exato. devemos cuidar. E, além disso, o que vale mais não é a intenção daquela pessoa. Simplesmente uma pessoa coloca uma pequena tatuagem lá de um coração, de um ponto. Poxa, eu coloquei uma pequena tatuagem e agora eu vou responder por isso, né, futuramente. O que é que você acha disso? É claro que conta, né, que nós falamos aqui muita questão do sentimento, que tudo que a gente movimenta, a gente vai provocar um tipo de sentimento dentro de nós que vai para o campo mental mais atuante no perispírito, que vai atuar no corpo. Então, se a pessoa faz aquilo na visão de que isso é besteira, ou então no futuro, é que a futuro não tem nada, você está sendo mais negligente ainda do que se você tiver um propósito, né? Porque tem, inclusive, tatuagem que é para correção, não é? Vamos dizer. Não é simplesmente por vaidade, né? Não é para alimentar essa vaidade. Então, ela não se sente culpada. Ela fez porque acreditou que aquilo melhorava mesmo o corpo dela naquele sentido, de recuperar, de restaurar. O que a gente pensa também sobre esse ato vai contar. Porque ninguém vai punir você, você É a mesmo gente mesmo, né? que Nossa própria vai. consciência. Então o corpo novo, esse corpo mesmo que você tem aí, ficou assinalado no seu corpo Perispírito, no mental, mental. vai estar agindo no seu corpo perispiritual, que vai agir no seu corpo físico. Se é de tamanha gravidade, seja tatuagem ou qualquer outra coisa, vai Vai ter os refletir mesmo, efeitos, não. entendi. Então não tem que se preocupar, já que você fez, mas se pode evitar melhor para Pensar, né? você. Não sei se a gente poderia comentar também, mas me veio isso aqui agora, em relação aos indígenas. Eles também trazem isso na cultura deles, de fazer tatuagem. De repente também essa intenção deles, como é um culto, é da tradição, da cultura deles, talvez quando eles desencarnam eles não sentem tanta responsabilidade ou seria a mesma coisa? Não, é porque tudo vai de acordo com a evolução do ser humano. Então, se os povos, eles têm os seus costumes, não é? E esses rituais são os rituais mais antigos. Quando nós vamos nos aprimorando, vamos nos elevando intelectualmente e espiritualmente, vários desses costumes vão desaparecendo, porque senão eles são costumes mais terra. E aí a gente continuar naquilo, a gente não Não evolui, não evolui, sai né? dessa. E também coloca a questão da evolução moral, né? Porque, com certeza, esses espíritos que estão colocados ali como indígenas, claro que vão passar por outras situações, mas é um momento também delicado. Então, lá eles estão fazendo um pouco, como você falou, um ritual. Então, tem aquele todo preparatório ali que, Por né? exemplo, na Índia tem
costumes em algumas partes lá, daquelas tribos, daqueles povos lá, de comer os mortos. E é uma coisa natural para eles, né? Então, tudo isso vai do seu grau de conhecimento, aquilo que é correto ou que não é. Conforme vai evoluindo, né, nessa parte intelectual e espiritual, muitos desses hábitos vão ficando para trás, porque as religiões buscam muito enfatizar a questão da culpa, né? A gente não ser culpado, não cometer pecado, uma série de coisas. E aí não é pecado, gente. Não é pecado fazer tatuagem. É apenas nós estamos falando aqui da causa e efeito, né? Nós conseguimos estabelecer um ponto ali onde, quando a gente vem no processo reencarnatório novamente, vai chegar naquele ponto e tem alguma coisa para você estar reparando, né? E às vezes a gente passa, né, por certas situações, seja saúde física ou o que for, e a gente fica se perguntando, meu Deus, por quê? Ou alguém perto, né? Também. A pessoa do nada ficou doente. Talvez, né? A gente não Aqueles sabe, cada reflexos caso é um do- caso. Justo. Pode ser reflexo de um mau cuidado com o corpo Verdade. físico, né? Pode ser também. Um outro ponto que a gente pode também estar observando é a questão dos sinais de nascença, né, Carlos? Eu mesmo tenho um sinal de nascença no meu braço. São pontos que a gente pode também refletir, né? Por que uma criança nasce com sinal de nascença? Eu, por exemplo, tenho um sinal de nascença e sou um de todos os meus. Ninguém tem sinal de nascença na família, meus irmãos não têm sinal de nascença. E isso me chamou a atenção, né? Mas há também esse momento de reflexão, porque eu acredito, sim, que nada acontece por acaso. E o que você acha disso, Carlos, do sinal de nascença? A gente pode ver que tem uma causa anterior, porque não é que seu corpo seja imperfeito. Ele tem algo que vai te chamar atenção para que você cuide melhor do seu corpo. Se já teve aquilo ali, se você buscar conscientemente estar fazendo, né, vamos dizer, uma avaliação de si mesmo e ver qual é a relação daquela marca, né, no seu processo encarnatório hoje, o que quer te mostrar, né? Então, algo que vem para dizer a você, te chamar a atenção e fazer a reflexão. Porque eu tenho, se meu pai, minha mãe, meus irmãos não têm. E isto é a vida chamando a gente para estabelecer esse contato, não como o principal julgador das suas causas, né? Mas de estar mais atento para não se permitir as novas provocações e marcas para um futuro próximo. Me vem à mente aqui a questão do vitiligo, né? Que seria mais o fator do campo emocional, mas tenho observado que o vitiligo ele começa a surgir a determinada fase da vida de uma pessoa. Pode ser no início da velhice, pode ser no início da juventude, pode ser na própria criança. Existe aquela fase que começa. Então, claro, né, uma pessoa pode nascer com vitiligo. Então, às vezes, a família não tem um vitiligo, mas aquela pessoa tem um vitiligo. E muitas pessoas falam da questão do estado emocional da pessoa, né? Mas também pode ser um reflexo do lado espiritual, né? É porque as deficiências do físico, né, seja ela qual for, por exemplo, nós sabemos que a vitiligo, como outros, são disfunções orgânicas de algum órgão, seja do fígado, tudo isso. E todos esses órgãos também são movidos pela emoção. Nós falamos aqui, né? Os irmãos estão sempre nos alertando a questão do pensamento, né? Do sentimento que vai gerar emoção. Então, estamos dentro desse contexto. Quando nós falamos do ontem, pode ser de alguns minutos atrás ou pode ser até de encarnações passadas, né? Sim, sim. Não tem Não é esse tempo necessariamente assim. de outra encarnação. Verdade. Então, essa questão das disfunções orgânicas, você falou aí da idade, pode ser que venha no bebê, né? Uma criança já tem idade ou vem aparecer numa certa idade já mais avançada, a pessoa já é idosa, porque está lá. É porque a gente pode pensar assim, por exemplo, o câncer, né? Não vamos entrar aqui e falar sobre o câncer porque não é sobre o tema. Mas o câncer, a pessoa pode contrair um câncer, já aquilo que já está armazenado no perispírito e vem, né, desaguar, digamos assim, no corpo físico, como a pessoa pode contrair um câncer dentro de um recinto, passando uma exposição radioativa, né, que vai prejudicar células do corpo que não tem nada a ver com a vida passada. Então, A como tatuagem, as pessoas... inclusive, ela pode causar, né? O câncer de justamente. Mas pele. embora ele foi atraído para ali, porque ele tem uma marca também. Foi atraído para aquele lugar, não daquele é campo. vítima, sim. Ele não é vítima. Justo. Né? Sei que ninguém é vítima. Ele foi atraído para ali porque ele tinha que passar Não é por um aquela acaso, situação, né, para restaurar o processo mental dele. A origem pode estar no passado, encarnações passadas, mas o reflexo disso que ele carrega com ele pode mudar a sua história no caminhar.
Né? Então, Não quer dizer que vai ter que sofrer. A gente tem a oportunidade o tempo inteiro de fazer diferente, né? O tempo todo inteiro. momento nós Todo podemos momento. estar fazendo diferente, não é porque Acha que vai estar condenado a sofrer. meu pai tem câncer de estômago, morreu com câncer de estômago, tá bem. E eu tenho que morrer de câncer de estômago? Não. Mas a gente foi atraído por uma predisposição também dentro dessas fragilidades orgânicas. O corpo mental, né, vai fazer com que isso se aproxime. Mas eu é que estou escrevendo a minha vida, o meu destino. Então, nesse momento que eu estou escrevendo, eu posso estar melhorando a minha alimentação, melhorando o meu corpo emocional, passando a lidar com ele, com a relação com o mundo, né? Tendo uma estabilidade mais na questão mental e emocional, e eu mudar essa predisposição que eu teria aqui, entendeu? Como muitos dizem, né, Carlos? Pode minimizar a situação, né? Com certeza. Então, outra coisa que ajuda muito é você tomar consciência e começar a fazer o inverso. Toma aí consciência que isso tem uma causa anterior. Então já eu começo a fazer algo melhor, né? Por exemplo, eu gosto muito de falar que o que me ajuda muito é cuidar das pessoas, né? Cuidar. Esse cuidar, a gente está cuidando de nós. Eu tenho uma sinalização aqui de um câncer de estômago e eu nem sei disso, mas começo a cuidar das pessoas, ajudar as pessoas. E isso vai, como você falou, vai amenizando e a vida vai nos dando aquele crédito que já é uma reparação. De repente a doença nem se manifesta, né? Também. É limpar, né? Limpar, né? Aquele ceitil que Jesus falou, né? Ninguém sairá daqui se não pagar o último, né, ceitil. O que não precisa ser com sofrimento. Com sofrimento, justamente. Apesar da gente escolher o sofrimento, não precisa. Bom, pessoal, vamos finalizar por aqui, né? Espero que esse tema, né, que nós falamos aqui sobre tatuagens, outros pontos também de vista sobre sinal de nascença, sobre vitiligo, né, com um foco espiritual. Então a gente tem que pensar, né, nessa possibilidade, porque ninguém é vítima, né? Cada um faz a sua história. Obrigado a todos e vamos no próximo vídeo e espero que vocês também possam transmitir esse vídeo para as pessoas que necessitam. Obrigado a todos. Tá bem. Obrigado também a vocês, a Deise, a você, irmão Arthur. E esqueça essa ideia do pecado. Começa a cuidar de você com responsabilidade, entendendo duas leis, que é de causa e efeito e de ação e reação. Então, se a gente está caminhando com a consciência tranquila ali, aprenda a fazer suas escolhas. Se você quer fazer a tatuagem, assuma, tudo bem. Mas tome cuidado para não tomar em função dos outros. Porque ele fez, porque ela fez, está bonito, ficou bonito, eu vou fazer também. Porque agora o mundo de hoje está rebelde, que eu também tenho que ser. Não tem nada disso. Então, antes de você tomar a atitude de fazer uma tatuagem, uma cirurgia plástica, pergunta, né? Por quê e para quê? E aí você vai fazer conscientemente ou não fazer. Perfeito, foi muito bom e também falar ao pessoal, né, se eles tiverem alguma curiosidade que queira que a gente comente aqui, é só comentar no vídeo, que aí a gente vai pegando, né, de ideias muito bom, também. Deise. Justo, isso que Deise falou é fantástico. Obrigado a todos.